Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha, né, online, com a nossa profa linda, né, maravilhosa, euzinha, Carla Suzane. Então, poxa, que bom estar em mais uma aula, né, mais uma semana aí com vocês. Fico muito alegre, muito feliz, né? Tá dando prosseguimento no nosso curso. Tô muito feliz por cada um de vocês. Hoje a nossa aula é bem especial, né? É um assunto que eu gosto muito e como eu já venho falando em algumas outras aulas, né? Mas professora, qual assunto dentro da enfermagem que a senhora não gosta? Quando a gente faz o que a gente ama, né? Fica difícil a gente dizer, né, o que a gente não gosta, o que a gente não quer, né? Então fica muito difícil, porque tudo a gente gosta de fazer, tudo. Tem uma coisinha aqui, outra ali, assim, que a gente não... Acho que os nossos perfis, né, basicamente, o meu tipo de pessoa, né, o que eu sou por dentro, o meu caráter, minha personalidade, o meu biotipo, tá? Então, assim, tem certas coisinhas dentro da enfermagem que eu não me encaixo muito, né? Mas se aparecer alguma oportunidade, assim, é claro que a gente não desperdiça, né? Se for uma oportunidade muito boa, é claro que a gente não desperdiça, porque é um quezinho a mais que a gente tem para aprender, pra gente poder, né, abrir os nossos horizontes e poder depois chegar na sala de aula, né, poder compartilhar com os nossos alunos lindos e maravilhosos, né, que, meu Deus, me questionam tanto dentro da sala de aula. E aí a gente vai enriquecendo na questão de experiência, né, na questão de aprendizado, na questão também de humanidade, dentre muitas outras coisas. Então, nosso assunto hoje mais que especial, né? A gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental. A gente só vai conversar assim, só a pontinha do iceberg, porque é um assunto muito extenso, é um assunto que é muita coisa que tem para se falar e assim, eu vou apenas conversar com vocês, né, o que a gente mais aborda, o que a gente mais vive dentro da nossa profissão da enfermagem, né, e o assunto de hoje é um assunto que é uma aula que qualquer pessoa também pode estar, né, nos ajudando. Claro, se a gente tiver algumas informações a mais, que são as informações que no caso eu vou passar agora, se torna um pouco mais fácil. Se torna mais fácil, mais leve, e a gente se sente assim melhor, né, em querer ajudar uma outra pessoa, o próximo, né, uma pessoa amiga ou não, desconhecido. A gente consegue, tem a capacidade, a gente consegue observar que a gente tem a capacidade de tentar ajudar essas pessoas. E o que eu vou passar hoje é uma situação que a gente vem vivendo com mais frequência dentro da cidade de Manaus e a gente precisa estar preparado para tudo, principalmente para quem trabalha com enfermagem. Precisa ter uma noção do que nos espera na rua e dentro do hospital, tá bom? Nosso assunto de hoje, a gente vai falar de crise em saúde mental. Olha que legal, né? A gente vai pensar assim, mas professora, tá, e daí? Ele tá surtando. Eu vou ligar pro SAMU, o SAMU vem buscar, pega e leva.
Tá, mas e se ele já quebrou tudo dentro da tua casa? Se ele entra numa situação de surto, né? Se ele envolve outras pessoas em acidente de trânsito, alguma coisa do tipo, você vai ter que ajudar essa pessoa. E como você já recebeu a aula da professora aqui, né? Então você vai se sentir mais capacitado, você vai se sentir um pouco mais tranquilizado e preparado para ajudar essa pessoa. Até o SAMU chegar, até alguém, né, das autoridades competentes chegar para poder resgatar essa pessoa, levar, né, para onde for necessário, né? No caso, para algum hospital. E aí nós, né, que às vezes somos meras pessoas comuns, que estamos na rua e no nosso dia a dia, a gente se depara com uma situação dessa e a gente tem a capacidade de tentar ajudar a pessoa da melhor forma possível, tá? Então, as crises em saúde mental, elas estão aumentando gradativamente. A questão da pandemia ajudou e contribuiu muito. A pandemia ela contribuiu como se fosse uma mola propulsora para todas essas questões de saúde mental. Porque, querendo ou não, essa situação afetou a todo mundo, todos. Desde uma criança de 6 anos de idade que já entende muita coisa, criança de 4, 5, 6 anos de idade já entende muito, até os nossos idosos dentro de casa. Então, a pandemia, ela, como é que eu posso dizer, né, gente? Ela, além dela ser uma mola propulsora, ela despertou muitos, que a gente chama, né, muito dentro da área da psicologia, na psiquiatria, a gente chama de gatilhos. Então, ela acabou despertando muitos gatilhos emocionais e esses gatilhos, né, favoreceram para que as pessoas tivessem muitos conflitos dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho, né, para quem não parou de trabalhar. Caso eu, né, não parei em momento nenhum, não tive férias em 2020, não tive férias em 2021. Agora que eu tirei 10 dias de férias, né? Mas enfim, foi uma sobrecarga muito grande em cima do povo que trabalha na área da saúde. E aí isso acabou mexendo muito, mas muito mesmo intensamente com o nosso emocional, decorrente às mortes que a gente presenciou, decorrente aos problemas que não só nós presenciamos, mas o mundo inteiro presenciou, né? O país todo, porque as pessoas puderam perceber que a situação dentro dos hospitais é uma situação muito complicada, porque falta muita coisa. Falta muito de tudo, não falta um negocinho aqui, outro ali, não sei o que, não. Falta muito de tudo. Simples assim, entendeu? Mas, né, não vamos partir muito para esse caminho, né, porque a gente vai acabar falando de política. Alguns já devem estar pensando, que não sei o que, o Bolsonaro, então não vamos, né, por essa linha. Vamos continuar aqui com as nossas crises de saúde mental, vamos continuar aqui na área de saúde, né? Vamos falar, sim, de pessoas que estão precisando, pessoas que estão necessitando da nossa ajuda e, de uma forma ou de outra, a gente tem a capacidade, a gente consegue, sim, ajudar essas pessoas que mais estão precisando da gente. Então, eu coloquei aí para vocês, né, esse quadro aí. Eu achei bem interessante, porque ele vai mostrando pra gente, ele mostra, na verdade, né, o que a gente passa, quais as situações que a gente reverencia, né, que a gente vivencia dentro no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no que a gente faz ou deixa de fazer, né, e tal, enfim.
Então, as pessoas com ansiedade foram as pessoas que mais sofreram na pandemia, mais sofreram assim, em grau, número e gênero. Isso eu afirmo e assino embaixo. Então, elas sofreram demais. As questões de incerteza em relação ao emprego, em relação ao salário, a incerteza de que um ente querido seu que está lá no hospital, se vai morrer, se não vai. Então, isso também está interligado com a situação de ansiedade, a questão da morte. Será que o fulano de tal vai morrer ou vai sobreviver? Será que ele consegue escapar dessa? Poxa, vamos esperar a vacina e tal, não sei o quê. Ai, tomara que a vacina venha logo e tal. Então, assim, acabou gerando muitos conflitos dentro de casa. O medo, a insegurança, né? Então, todas essas palavrinhas aí foram palavras que ficaram ali pairando sobre a nossa cabeça por esse período de pandemia, né? Que foi uma situação bem complicada. Bom, mas, né? O que seria, do que a gente pode falar numa situação de crise mental, né? De crise de saúde mental. Então, pessoas ali que mentalmente estão necessitando de nós. Eu coloquei aqui para vocês que ela trata-se fundamentalmente de situações de conflitos ou rupturas de vínculo. Olha só, gente. Olha só, assim, foi até uma palavra que eu achei assim, muito forte, né? Que eu coloquei no texto para vocês, mas foi de suma importância e realmente foi o que de fato aconteceu. Se romperam muitos vínculos no nosso período de pandemia. E aí esses vínculos rompidos é que trouxe muitas coisas ruins, né, para nós. No caso, para quem viveu, né, esses conflitos, e aí hoje em dia alguns sim, outros não, né, mas alguns estão sofrendo ou não consequências disso, e infelizmente às vezes para algumas situações são consequências aí pro resto da vida, né, a gente vai carregando isso nas nossas malas aqui, né, pro resto da nossa vida. Então, as rupturas de vínculos sociais que envolvem grave sofrimento psíquico para o usuário ou né, seu entorno e geralmente estão atrelados às dificuldades de comunicação, expressão e entendimento entre os envolvidos. Então, olha só, né, que situação que gerou a situação de saúde mental. É uma situação muito complicada, porque além de envolver todos os que ficam ali, né, ao seu redor, no caso, os familiares, né, as pessoas mais próximas sentimentalmente que estão ali, que moram com você, que dividem um teto com você, né, um quadrado, seja lá o que for. Então, essas pessoas também acabam adoecendo, essas pessoas também elas podem entrar em crise. E aí acaba que todo mundo dentro de uma casa adoece e os vínculos vão sendo, né, repartidos, vão sendo quebrados e, infelizmente, algumas situações, né, acabam sendo definitivamente para o resto da vida. Então, falamos de ruptura de vínculos, que vai envolver, né, um grave sofrimento psíquico para os usuários, geralmente está atrelado às dificuldades de comunicação, expressão e entendimento entre os envolvidos. Por que eu coloquei essa questão de geralmente estão atrelados às dificuldades de comunicação, expressão e entendimento entre os envolvidos? O que eu vejo muito, né, o que a gente participa muito de quem tá na rua, basicamente diariamente, né? As pessoas que trabalham e às vezes têm 2, 3 empregos. Então, até mesmo quando a gente chega em casa, no meu caso eu não moro com os meus pais, então acaba que agora tipo assim,
eu virei visita pra eles, né? Eu não sou mais, assim, aquela pessoa, assim, de casa e tal, não sei o quê. Eu já virei uma visita. Então, hoje em dia, quando eu chego na casa dos meus pais, às vezes eles percebem a nossa mudança de comportamento. Mas aí a gente fala assim, mas mamãe, eu sempre fui assim. Não, porque antes tu dava mais atenção, que não sei o que. Aí eu, não, mamãe, é porque agora já faz um tempo que eu não moro com vocês e depois que passou mais essa questão de pandemia, eu passei a visitar eles com mais frequência, né? Antes não, porque eu tinha medo de levar o vírus pra dentro da casa de dois anciãos, né? E aí, eu tinha muito medo, então eu passei quase que a pandemia toda longe deles. Então, só conversando via internet, por telefone, áudio, essas coisas. Então, a gente sabe que não é a mesma coisa. Não mesmo. E aí, hoje em dia, quando eu me encontro com eles, assim, eles falam, ai, minha filha, tu mudou um pouco, tu tá assim, tu tá assada, frita e cozida, que não sei o que, não sei o que. E uma coisa que eu já percebi muito, muito mesmo, pelo menos aqui no Brasil, né? Falando assim a nível mesmo aqui do nosso país, com as nossas culturas que são totalmente diferentes em cada cantinho do Brasil que a gente vai. Mas tem uma coisa em particular que é muito abrangente e faz parte do Brasil todo. Muitas pessoas, eu não digo todas, mas muitas pessoas têm a mania, né? E eu não sei se ficaram assim. Não foi uma coisa que eu percebi antes da pandemia, né? No pós-pandemia que eu vim analisando muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. E essa foi uma delas. De que as pessoas, parece que hoje em dia elas não conseguem mais se expressar. Elas não sabem mais se expressar. Às vezes o fulano de tal tá aqui conversando contigo e tal, e tu começa a olhar pro outro lado, aí o fulano de tal fala uma coisa, aí olha pro outro lado, não sei o que, aí vai e fala com uma pessoa ali, ou então às vezes o que acontece muito, né, geralmente nos ambientes de trabalho. A Alessandra, né, vamos montar aqui umas figuras fictícias. A Alessandra, lá do meu trabalho, ela lá no passado já teve uma rixa com a Rayane, mas as duas se entenderam, beleza. O que acontece? A Alessandra, pra ela, né, ela tá vivendo a vida dela, tá tudo normal, o problema ficou lá no passado, né, então pra ela tá tudo bem. Mas pra Rayane não tá. Pra Rayane não está. Porque teve alguma coisa que a Alessandra comentou e a Rayane não gostou. Então a Rayane esperava que pelo menos a Alessandra chegasse com ela e dissesse alguma coisa ou se explicasse. Mas a Alessandra, ela pega e fala assim pra mim, enfermeira, mas no dia do ocorrido lá, eu expliquei pra ela que não sei o que. Só que aí o que acontece? Ela explicou, mas ela não falou tudo. A Rayane ouviu as explicações dela. A Rayane também sentiu que ela não falou tudo. E o resto ficou nas entrelinhas. Sabe aquela expressão? Aí tu olha assim, puxa a sobrancelha assim lá pra cima, aí tu vira a cara pro outro lado, aí tu vai falar com alguém, não sei o que. Então são muitas entrelinhas que as pessoas vão deixando no ar, ou então a Alessandra pega e joga uma indireta pra Rayane, a Rayane se doeu, outras pessoas também se doeram, né? E começa a gerar aquele conflito, né, dentro das duas. E aí começa, e pronto, aí depois tá a confusão instalada. E aí, o que pode acontecer? Se a Alessandra for uma pessoa muito fraca emocionalmente, né, como a gente fala,
o que vai acontecer é que ela vai começar a adoecer, né? E aí é por isso que eu coloquei essa questão das expressões, a falta de comunicação. Gente, isso tá sendo assim, o quanto eu observo isso aqui em Manaus, nos locais onde eu trabalho, né, com as pessoas com quem eu trabalho, porque eu não trabalho com poucas pessoas, eu trabalho com muita gente. É muita gente. Ah, mas enfermeira, a senhora não trabalha dentro de uma UBS, não sei o que, não sei o que. Mas e o povo da secretaria, né? E o povo da escola? São muitos alunos. É muita gente para eu estar lidando ali, ó, todos os dias é muita bronca. Às vezes a maneira como eu falo com uma colega minha da secretaria, com algum colega meu de unidade básica de saúde, não é o mesmo jeito com que eu falo com os meus colegas que trabalham em hospital, tirando plantão. São mundos completamente diferentes, que se eu falar da mesma maneira, do mesmo jeitinho, com o mesmo tom de voz, com a mesma entonação nasal, do mesmo jeito e tal, e nananana, né? Se expressando ou não, um dos dois não vai ficar muito feliz. Ou vai achar que eu tô sendo grossa, que eu tô chateada com ele por alguma coisa, e aí, só que o que acontece? As pessoas vão guardando isso pra elas. Vai armazenando aqui, e principalmente aqui. E aí depois tá a confusão instalada. Aí as pessoas chegam no nosso ambiente de trabalho, sente aquele clima pesado. Aquele negocinho que parece que não anda, não vai pra frente. E fica um clima muito chato dentro do trabalho. Dentro de casa. A mesma coisa acontece com os irmãos, com primos, entre sobrinhos. E por aí vai. Entendeu? Então, são coisas assim, são questões que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente tem que estar em observação o tempo todo. A gente precisa procurar se expressar melhor, a gente precisa procurar entender melhor como o outro pensa, né? Poxa, não é querer somente me importar com o outro e esquecer de mim, mas eu preciso ser eu mesma com todos. Porém, né, com um aqui eu tenho que ir um pouco mais devagar, com o outro eu já posso ir mais rápido, porque eu sei que ele sabe que esse é meu jeito de falar, é meu jeito de agir, então é pam, 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 e a gente vai, se tu quiser vir atrás de mim, que não sei o que, a gente vai fazendo e vai fazendo. Eu não posso agir da mesma maneira com todas as pessoas, porque algumas vão ficar machucadas e essas algumas podem, depois de um certo tempo, adquirir certas situações dentro delas. E aí, querendo ou não, eu vou ter contribuído para tudo isso. Então, acho que é um momento da gente refletir, né, em nós mesmos, nas nossas ações, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, nas coisas que a gente deixa de falar, né, porque isso está sendo de extrema importância. E é o que está fazendo com que ocorram muitos problemas por onde quer que a gente vá, tá? Vamos lá. Os sinais que a pessoa apresenta, né? Quando a pessoa tá ali numa situação complicada e aí a pessoa dentro de si, ela acha que ela tá bem. Ela acha que ela tá bem, que ela não tá precisando de nada e que é só uma coisa assim que tá acontecendo com ela, uma dor de cabeça passageira, um mal-estar físico passageiro também, uma coisa que dá e passa, né, igual a diarreia. E aí a pessoa vai deixando, chega uma hora que vem a crise, né? Então esses sinais apresentados são um alvoroço. Às vezes a pessoa chega num local, acorda ou vai dormir, assim, a pessoa tá muito alvoroçada, tá muito... Vai, a gente tem que ser assim, e não sei o que... Né? Aquela questão de você olha assim, meu Deus, hoje a fulana de tal, né, acordou com tudo hoje e tal. E tem algumas outras pessoas que já interpretam de forma diferente.
Nossa, hoje ela tá estressada, hoje ela tá querendo descontar em todo mundo, né? E por aí vai os entendimentos que as pessoas vão tendo em relação aos demais. Mas a questão do alvoroço é uma situação. A questão da confusão, às vezes a pessoa ela começa, ela mesma faz uma confusão na cabeça dela, ela faz essa confusão sozinha, e aí depois ela mesma se perde na confusão dela. Então acontece muito isso. A agitação, né, que está muito atrelada ao alvoroço, o medo, o choro, a tristeza, a apatia. Então a pessoa começa a esmorecer, né? E vai, eu acho, não quero, não vou, não gosto, não tô afim, e nananã, né? E se for mulher, a pessoa fala assim, ai não, acho que é porque a fulana de tal tá chegando no período dela de menstruação. Pô, mas o período dela de menstruação dura 30 dias. São 30 dias ali de TPM, ela vai menstruar que dia? Que ela tá os 30 dias do mês aqui no trabalho desse jeito, né? Então são coisas que a gente precisa começar a prestar atenção. Essa questão do choro, ela ataca demais, tá, gente? A pessoa começa a chorar assim do nada. Do nada, parece assim que ela vira atriz e parece assim que ela tá forçando, mas não tá. E é aquele choro que vem assim, é aquele choro que a pessoa só falta soluçar de tanto que ela vai chorando. E você pergunta pra pessoa e a pessoa fica assim, eu não sei por que eu estou chorando, né? A insegurança, né, que tá uma das palavrinhas que tá lá naquele nosso primeiro slide. As alterações de percepção da realidade são algumas das expressões que igualmente denotam que algo não vai bem com o sujeito, né? Com a pessoa ali que tá sofrendo aquela crise. Então, se vocês perceberem, são sinais que nós mostramos, né? Então são situações evidentes, fica muito evidente para as pessoas que estão ali observando, né, o sujeito em si. E aí, se a gente tiver um pouquinho de maturidade, um pouquinho, né, utilizar um pouquinho da nossa inteligência, a gente vai ver que essa pessoa ela não tá bem, ela tá precisando de ajuda e ela vai precisar muito da ajuda de todas as pessoas, não só do trabalho, mas como dentro de casa também, geralmente, principalmente o pessoal da casa, tá? Bom, e aí, né, numa situação de crise, a pessoa surtou, a pessoa tá, tipo, ela entrou em crise, né? E aí, o que a gente faz? Então, a gente primeiro precisa avaliar o ambiente, o sujeito em si, né? A pessoa ali que entrou na crise e a nossa segurança, né? Que é o nosso método da cena ali, né? Que a gente... O que a gente faz, né? Numa situação de primeiros socorros. Quando a gente chega no local, a gente precisa fazer o quê? Visualizar toda a cena do acidente. E aí, na situação de crise mental é a mesma coisa. Porque se for no meio da rua, se for numa ponte, se for num prédio, a pessoa tá perto da janela, né? Perto da sacada, do apartamento, do hotel, alguma coisa assim do tipo. Então a gente precisa averiguar tudo que tá ao nosso redor e verificar se de fato a gente tá bem. A gente pode se aproximar da pessoa, né? Se a gente consegue fazer esse trabalhozinho aí que demanda alguns passos, mas se a gente conseguir, a gente já vai estar na frente de muitas outras pessoas que quando olham assim, isso é frescura, né? Isso é frescura. Ela tem que ir para a igreja, tem que procurar Deus. Gente, assim, é uma percepção que eu tenho.
Deus, ele resolve as coisas impossíveis, né? Como está escrito no manual da vida. Ele resolve as coisas impossíveis. As coisas possíveis, ele deixou para um homem, né? Porque não é possível. Ele deu sabedoria e inteligência para o homem, para o ser humano. E aí o ser humano ainda não quer utilizar a sabedoria e inteligência que ele deu. Então, para que deu, né? Eu não sou aqueles bonequinhos, né? Eu não sou marionete, né? Pra Deus ficar assim no meu pescoço aqui, ó. Faz isso aqui, não sei o que, vem pra cá, dobra pra cá, faz isso, faz não sei o que. Faz... Não. Ele me deu sabedoria e inteligência. Então, ele deu não só pra mim, mas ele deu pra todos. Então, a gente tem que saber utilizar e saber usar, né? Pro lado bom mesmo das coisas, da vida e no que a gente puder ajudar as pessoas. Então, precisamos avaliar o local da cena, né? Do ocorrido ali, de tudo que está acontecendo, daquele alvoroço todo. Em segundo lugar, a gente precisa definir o mediador, considerando a receptividade do paciente. Quem vai ser a pessoa que vai estar ali, ó, conversando com o nosso paciente? Quem vai ser essa pessoa que consegue se aproximar do paciente sem que o paciente se assuste, sem que o paciente fique com medo, sem que o paciente fique revoltado, né? Às vezes, dependendo da situação, o paciente prefere dialogar com uma pessoa estranha. Tem vezes que ele prefere, de fato, uma pessoa conhecida, que conheça um pouquinho da história dele, que já vivenciou com ele algumas coisinhas e tal, e aí ele... Isso daí a gente consegue descobrir na hora e é muito rápido, tá? Um terceiro, aproximar-se de forma tranquila, ou seja, se eu tô com um carro barulhento, uma moto barulhenta, eu não posso deixar esses veículos fazendo barulho, porque eu preciso prender a atenção da pessoa para mim. Eu preciso que ela esteja atenta somente para mim. Eu preciso conversar com essa pessoa olhando o olho no olho. Eu não posso deixar a pessoa desfocar em outras coisas, porque se ela desfocar a atenção dela, eu perco todo o trabalho que eu já tive com ela. E não é fácil conquistar a confiança de uma pessoa que está assim, nessas situações de saúde, de crise mental, tá? Então, como eu tava falando, não acionar os sinais sonoros de ambulância, alguma coisa do tipo, né? Identificar-se é muito importante, principalmente se a pessoa não conhece você, se ela escolheu uma pessoa anônima, né? Pra tentar resolver ali aquela situação junto com ela. Então é sempre importante a gente dizer o nosso nome e dizer a nossa função. Olha, eu sou enfermeira, eu já trabalho na área já faz um tempinho, né? Começa a falar quem você é para a pessoa poder sentir segurança em você. Porque se você não falar, ela vai pensar assim, tá, eu vou conversar com esse cara aí, tá, e aí ele vai me ajudar em quê? Eu não sei nem o que ele faz, não sei nem o que ele é da vida. Ele não vai me ajudar. E quando a gente se apresenta como um profissional da área da saúde, não. Opa, então, né, a história já começa a mudar. Explicar o motivo da aproximação e oferecer ajuda, né? Olha, eu percebi que você tá passando por algumas situações, então eu vim aqui para tentar te ajudar. Eu posso te ajudar? Você quer a minha ajuda, né? Eu posso conversar com você pra gente poder chegar numa conclusão e a gente poder sair dessa situação aqui e tal, tudinho. Então, oferecer ajuda e oferecer ajuda, né? Então, esse é o caminho, tá, gente? Em quarto, disponibilizar-se, né? Um bom encontro, né, que a gente consiga se aproximar de maneira mais bem afetuosa, né, bem amorosa e que tendo a concentração, a atenção ali redobrada para o nosso paciente. Sempre a gente precisa esquecer de tudo o que está acontecendo ao nosso redor e aí a atenção vai ser somente no nosso paciente. Se eu já verifiquei que o local me oferece segurança, né? Eu tô bem, não tô mexendo com explosivos,
não tem ninguém com faca na mão, alguma coisa assim do tipo, não tem ninguém armado. Então é um local tranquilo, né? Mediante a situação que está acontecendo. E aí então eu vou averiguando tudo, beleza. Não tem ninguém para me machucar, o paciente também não tem nada na mão, então dificilmente ele vai me machucar com alguma coisa, né? Que possa perfurar minha pele. E aí sim eu vou me aproximando devagar, aos poucos, pelo paciente. Quinta coisa, iniciar a comunicação buscando identificar qual a emoção presente na cena. No caso, uma raiva, um medo, uma ansiedade, uma angústia, uma tristeza, uma irritação, uma indiferença, né? Acolher e ajudar a expressão da emoção, validando-a e procurando estabelecer uma relação de confiança. Quando a gente consegue se aproximar do paciente, a gente precisa saber o motivo. Eu lido muito com as questões de angústia, né? Eu já pude presenciar muitas questões de angústia. E é sempre um problema dentro de casa, né? Tem alguns que são na rua, corriqueiramente e tal, a situação toda. Mas a maioria deles são de pessoas que moram ali embaixo do mesmo teto que você. E aí uma coisinha de nada foi, aumentou, virou uma bola de neve. E aí deu no que deu, né? Então a angústia e a tristeza, elas estão muito interligadas uma com a outra nessas situações de crise mental. Então a gente precisa saber, a gente precisa chegar no real motivo de tudo aquilo ter acontecido, né? Do ocorrido ali, da situação, da pessoa entrar no surto. E aí quando você consegue descobrir, né, que a pessoa tá triste, tá angustiada, tá decepcionada com alguma coisa, aí sim a gente consegue traçar um plano ali para tentar se aproximar o mais rápido possível da pessoa, né, e fazer com que aquela situação toda seja extirpada, né. Sexto item, né, iniciar a comunicação mantendo a atenção à linguagem verbal e não verbal, no caso, os gestos, as expressões, né? As expressões sociais, no caso, a atitude corporal dela. Então, a gente precisa estar atento para tudo. Porque, por mais que a pessoa esteja ali, às vezes em crise, né? A gente precisa estar atento porque a gente não sabe com quem a gente está lidando, né? A gente não sabe o que está se passando aqui, ó. E aqui também, porque os dois estão muito interligados. E aí, naquele momento, a gente precisa identificar quem é que está agindo mais ali naquele momento. Se é esse daqui ou se é esse, né? E aí, a gente vai tentando ali traçar um plano, né? Pra gente poder seguir uma reta, depois que a gente descobre. Da equipe, de todos os sujeitos envolvidos. Então, é muito importante que todas as pessoas da equipe também contribuam, né, de uma certa forma. Não dispersar nunca a atenção do paciente em relação a você. Ele tem que estar aqui, ó, focado em você. Você precisa chamar a atenção dessa pessoa para você, tá? Sétimo item. Identificar situações relacionadas ao contexto da crise, né? No caso, a urgência, e fatores desencadeantes, como eventos desfavoráveis, estressores, cotidianos ou conflito com outras pessoas. Uma vez identificados, explicitar, na verdade, né? Que reconhece a situação conflituosa, dialogando em busca de outras soluções, mantendo o tom de voz normal, né?
nem muito alto também, nem muito baixo, para a pessoa não vai conseguir ouvir, sem tomar partido e promovendo conversas possíveis. Olha como é importante esse item 7 aí que eu coloquei para vocês. Observar que a aproximação ou distanciamento corporal pode contribuir para alívio na cena e relações. Então, uma coisa que eu já vinha falando, né? A gente vai precisar se comunicar bem com essa paciente, ou esse paciente, né? Manter a entonação da voz, entonação nasal, manter ali tudo normal. Tentar amenizar aquela situação. Às vezes a pessoa pode estar, né, aflita, alvoroçada, agitada demais. Então a gente precisa fazer com que a pessoa volte a colocar o pé no chão e calma, a gente vai resolver. A gente está aqui para te ajudar, né? A gente sabe que não é fácil, porque às vezes numa situação dessa a pessoa ela tá assim, né, como às vezes eu falo, ela pode vir quente que eu tô fervendo, tá daquele jeito. Aí se eu chego pra pessoa falando numa entonação normal e tal, não sei o que, aí é que ela vem crescer mesmo pra cima de mim, e aí que ela vai achar que eu tô de deboche, que eu tô ironizando ela, e dentre outras coisas que ela começa a achar e começa a vir um monte de coisa na cabeça dela. Então por isso é importante a gente prender a atenção da pessoa aqui comigo, entendeu? Olha, deixa eu te explicar. Eu não tô sendo irônica, não estou sendo debochada, eu estou explicando para você. Esse é meu tom de voz, né? Então, a gente vai promover uma conversa com essa pessoa. Essa pessoa ela pode estar fazendo outras pessoas de refém. Pode ter outras pessoas que estejam, né, enclausuradas em algum outro local, e a gente mais do que nunca precisa promover a confiança dessa pessoa em relação a nós, porque nós vamos ser o contato dessa pessoa, né? Então essa pessoa ela vai estar sempre se direcionando a mim, e aí por isso que é importante, tá, gente? Vamos lá. Nosso 8º item: realizar a avaliação primária e secundária observando o estado mental. O que eu posso dizer, né? Eu tenho que observar a lucidez desse paciente, a orientação e noção da realidade, e considerando as condições clínicas específicas de cada situação. Será que a paciente ela tá assim, de fato lúcida? Ela sabe o que está acontecendo com ela? Será que ela tá nesse tempo que eu estou aqui? Será que ela não está vivendo uma crise lá de 1980? Será que ela não está vivenciando uma situação, né, de 1900 e bolinha, 1800 e bolinha, né? Será? Eu preciso ter essa percepção. Essa percepção, quando a gente já conhece a pessoa, se torna fácil. Se torna bem mais fácil. Quando a gente não conhece, aí a gente precisa estar montando um quebra-cabeça, tá? Esse jogo se chama montar um quebra-cabeça. A gente precisa. Porque eu preciso ter essa noção de que ela se encontra aqui, nesse momento comigo, né? De que ela tá falando de uma situação que aconteceu de fato com ela, na família dela, no trabalho dela, alguma coisa do tipo, que foi recentemente. Esse recentemente que eu tô falando, gente, eu tô me referindo a esse ano passado, ano retrasado, alguma coisa assim do tipo. Não uma coisa que já aconteceu há 10 anos atrás, né? Há 7 anos atrás, há 20, 30, 40 anos atrás. Não. Se aconteceu, a gente precisa ajudar de alguma outra forma, entendeu? Mas eu preciso saber em que tempo ela está vivendo essa crise.
Se foi uma coisa recente, de agora, ou se é uma coisa lá do passado que ficou remoendo ali no peito dela, que ficou ali e vai, todo dia, e todo dia, e todo dia, e chegou um dia que ela não aguentou mais. Ela não aguentou mais. Então, são situações bem complicadas, né? Que a gente precisa parar para montar o quebra-cabeça. E se você for uma pessoa que você não tenha muita paciência, né, com esses tipos de situações, não chegue perto. Não tente ajudar. Porque você não vai conseguir ajudar essa pessoa neste momento. Você não vai conseguir. Eu preciso trabalhar, neste momento eu preciso trabalhar a empatia dentro de mim. Eu preciso, enfermeira Carla, saber sair de mim e me colocar no lugar da outra pessoa. Para eu tentar imaginar na possibilidade de, quem sabe, eu conseguir, né? Eu consegui entrar na situação que a pessoa entrou e aí justamente tentar chegar lá, pegar ela, tirar dessa situação e colocar aqui junto comigo. Eu preciso entender o lado dela, eu preciso me colocar no lugar dela para que eu consiga entender até mesmo que se passa dentro da cabeça dela e aí sim, né, tentar tirar ela daquela situação toda. Porque uma situação de crise mental é uma situação que várias coisas podem estar envolvidas. A pessoa pode estar querendo explodir uma escola, a pessoa pode estar querendo matar todo mundo dentro de um hospital, né? A pessoa pode querer chegar e matar todo mundo dentro de casa, querer explodir a casa e tal, alguma situação do jeito, entendeu? Do gênero, desse tipo aí. Então, são coisas que a gente precisa estar atentos a tudo. E aí são situações, sim, de verdade, são situações que acontecem no nosso cotidiano. Essas situações não acontecem somente nos Estados Unidos, onde aqueles alunos entram na escola lá e saem atirando, vai atirando em todo mundo, vai matando todo mundo. E aí, por que eles fizeram aquilo? Os pais dentro de casa não conseguiram observar que o filho estava com um comportamento diferente. Depois do ocorrido é que os pais vão, meu Deus, realmente eu percebi que o meu filho não era mais uma pessoa atenta. Eu percebi que o meu filho não estava mais tirando notas boas dentro da escola, não tinha mais o mesmo carinho que ele conversava com a gente antes, não tinha mais a atenção, o carinho, não era mais uma pessoa meiga, né? Era uma pessoa introspectiva, era uma pessoa fechada, uma pessoa apática. Então, depois do ocorrido é que as pessoas vão ficar assim, é verdade, ele tava assim mesmo, ele tava assado, frito e cozido, não sei o que, não sei o que. Depois não adianta, tem que ser antes. Por isso que quando a gente trabalha com essa questão de saúde mental, a questão da tecnologia nos atrapalha, e nos atrapalha muito. Por quê? Até pra gente se comunicar. Às vezes, eu tô aqui... foram situações também que já aconteceu diversas vezes. Isso geralmente acontece muito no ambiente de trabalho. Às vezes eu tô aqui, né? Tô no meu WhatsApp, respondendo 500 mensagens, não sei o que, e vou olhando e tal. Tá fulano de tal, não sei o que, deixa eu responder logo e tal. Essa questão da gente ler e interpretar um texto, isso é muito sério, gente.
É muito sério. Quando a gente não tem ali, né, um bom ensino fundamental, um bom ensino médio, a gente pega as coisas, lê de qualquer jeito, interpreta como você quer, como você acha e pronto. E dali começa a tirar as conclusões. Aí começa a vir aquela falta de expressão que você vai guardando somente pra você. Às vezes a pessoa te fala uma coisa e tu fica olhando assim pra cara dela. Na tua cabeça, tu tá xingando tanto essa pessoa. Mas você tá bem aqui, ó. Olhando pra cara da pessoa. Uhum. Só no. Uhum. Tá. Uhum. Ok. E você tá com tudo aquilo aqui, ó. Entalado. Porque um belo dia a pessoa, você fez uma pergunta e a pessoa te respondeu e no final ela colocou ok. E aí esse ok você interpretou que essa pessoa estava chateada com você, estava com raiva de você por causa de alguma coisa e você desperdiçou o seu tempo parando para imaginar o que foi que você fez para essa pessoa. Isso acontece muito. Muito. Às vezes a pessoa tá falando normal com você, mas você que tá do outro lado da linha, né, que você que tá a alguns metros de distância da pessoa, sei lá. O que que acontece? Digamos que você acordou, né, agitada, hoje você tá assim, meu Deus do céu, pode vir quente que eu tô fervendo, e eu vou jogar água quente em todo mundo, e que não sei o que, não sei o que. Aí você tá naquela agitação, né? Naquele monte, aquele redemoinho de sentimentos ruins aqui dentro e aqui. Tá, e você foi trabalhar. E tá, não sei o que. E aí, pã, seu chefe manda uma mensagem pra você. Ah, fulano de tal, você tem que fazer isso, porque na semana passada você esqueceu e tal. Então, eu queria que essa semana você não esquecesse e deixasse tudo em dias o seu trabalho, que não sei o que. Ok, beleza. Aí você olha assim, porque uma vez eu esqueci, porque uma vez eu não tirei o lixo e coloquei lá no cesto, agora ele vai me crucificar pro resto da vida, que não sei o que. Aí você começa a tirar conclusões precipitadas. Você interpreta aquilo da forma com que você está, ó, do que está acontecendo com você. Então isso é um problema muito sério, né, da gente ficar ali imaginando, ué, por que a pessoa tá com raiva de mim? Por que ela tá falando assim comigo? Se for por áudio fica mais fácil. Eita, pelo tom de voz dela, ela acordou hoje com a macaca no couro dela. Mas se for por mensagem, quem tá com a macaca no couro é você. Porque é você que tá interpretando dessa forma. E aí é você quem tá embolando todo o meio de campo. É você quem tá criando situações na sua cabeça. E aí começa. Um negocinho de nada. Pois eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, eu não vou mais fazer isso aqui pra agradar o meu chefe, eu não vou mais fazer isso aqui, que não sei o que, ele que deu o jeito dele agora, que não sei o que. E aí você começa. Aí o que acontece? Você vai declinando dentro do seu ambiente de trabalho. Você vai deixando de produzir muito, começa a produzir pouco, porque um negocinho de nada começa a se transformar nessa bola de neve enorme. E aí um belo dia você acorda que você não aguenta mais. E aí você, estoura numa crise. Uma crise mental. E aí é necessário eu vir aqui conversar com vocês sobre isso. Talvez vocês estejam passando por isso dentro de casa. Alguns, né? Eu já pude observar, já pude perceber a situação de alguns dentro de casa, dentro da família, dentro do trabalho. Eu já pude perceber tudo isso. Então,
É hora de parar, dar um stop, se analisar, né? Isso aqui. A gente tem que estar fazendo um backup o tempo todo. Esse HD aqui, ele suporta muita coisa. Mas coisas ruins a gente tem que estar deletando o tempo todo. Tem que estar deletando. O nosso manual da vida, né? Que é a Bíblia, ela fala assim que aquilo que é bom a gente retém e o que é ruim a gente descarta. Então, entra por aqui, sai por aqui. Quem tá com raiva é ele, não sou eu. Quem tá achando... fulano de tal tá chateado contigo, enfermeira. Quem tá chateado é ele, não sou eu, então eu estou bem. Um beijo pra ele, meu amor, sabe? E pronto, eu vou acabar com o meu dia por causa disso. Eu vou descontar em outras pessoas. Eu vou parar pra analisar. Cara, eu acho que eu não fiz nada contra ele e tal. Não falei nada. Não gosto de ficar compartilhando, né, as coisas que eu sei da vida dos outros, tal, pra outras pessoas. Ou seja, não sou fofoqueira, né, tal, não sei o que. Não sei o que eu fiz, né? Bom, se ele quiser, ele chega comigo, ele fala, a gente conversa. Se eu tiver errada, realmente eu vou ter que pedir desculpa. Óbvio, né? Óbvio isso. E aí a gente segue a vida, segue o baile, né? A vida não vai parar por causa disso. Mas se acontecer alguma coisa, a pessoa não chega comigo e fala, como é que eu vou adivinhar? Eu não tenho bola de cristal, eu já falei isso várias vezes, não tenho bola de cristal. Então, ó, segue o baile, né? Segue o líder. Dialogando. Realizar a avaliação primária, secundária. Tá. Nono item. Dialogar com familiares e pessoas próximas e identificar parentes, amigos ou outros profissionais que possam facilitar o entendimento e manejo da situação. Como eu já havia falado para vocês anteriormente, né, nos itens anteriores. É sempre interessante a gente procurar pessoas que já conheçam a situação dessa pessoa. A não ser que o paciente chegue com você e ele fale assim, eu não quero ninguém da minha família aqui. Eu não quero conversar com ninguém da família. Eu não quero nenhum colega meu aqui. Porque nesse momento ele diz que não tem nenhum amigo, né? E aí você, tá bom, beleza, não tem problema nenhum. A gente fica aqui, a gente resolve essa situação, resolve essa parada e vai dar tudo certo. E aí a gente precisa manter esse contato com o paciente, né? Precisa estar atento para o que ele quer e o que ele não quer também. Porque se eu começo a fazer aquilo que ele não quer, ele vai perder a confiança em mim e ele vai, me tirar dali. E aí ele pode vir a surtar com as pessoas e pode fazer alguma coisa com as pessoas, entendeu? E, querendo ou não, um pouco ou muito, mas eu vou acabar me sentindo culpada. Né? Querendo ou não, eu preciso, se eu vou ajudar, como eu falei no início, se você é uma pessoa que você não tem paciência, que você não quer, se você não se sente à vontade para se meter nessa situação, então não se meta. Não chegue nem perto. Se você puder ajudar de alguma forma, ótimo. Se você não puder, só ligue pro SAMU. Ligue pro SAMU, pronto. SAMU pra polícia, né? Não sei o que tá envolvendo ali, se tem armas, se tem drogas, né? Então a gente precisa saber de tudo isso. No caso de a pessoa possuir vinculação com outro ponto de atenção da rede, tais como CAPS, UBS, usar essa informação dizendo que fará contato com um profissional, né? Ou o serviço de referência que está ajudando ali a pessoa. E posteriormente comunicar o contato à central de regulação. Então, se no meio da conversa ali com o paciente, você descobre que esse paciente ele faz algum tipo de tratamento em relação à saúde mental dele, né? Numa UBS ou num CAPS mais próximo de vocês, e você conhece o profissional, ou ele tem, né? Geralmente esse pessoal, alguns, né? Não vou dizer todos,
mas alguns têm, né, algum contato assim de pessoas da área da saúde. É sempre bom a gente saber também, pra gente poder entrar em contato com esse povo, né? E a gente entrando em contato, pelo menos a gente saber mais ou menos ali, ser um norte, né? Para que a gente saiba com quem a gente está lidando. Porque, como eu já falei anteriormente, isso daqui é um universo. É um universo que tem muitos lugares que são completamente desconhecidos. A gente ainda não consegue ter uma capacidade de imaginar, de pensar do que o ser humano é capaz. Aí a gente fala assim, o ser humano é capaz de fazer tudo. Sim. E esse tudo é literalmente tudo mesmo. Então a gente nunca sabe o que está se passando no universo daquela pessoa. Então por isso que eu digo a importância de você ali procurar, né, realizar ali a empatia com as pessoas, né, não somente no momento desse de crise, no momento desse de surto, né, mas a gente procurar ali manter a empatia com as pessoas no nosso dia a dia, não só com as pessoas do nosso trabalho, mas a gente precisa manter empatia também com os nossos entes queridos, né, que divide ali um teto com a gente. Se você mora sozinho, você vai ter que fazer empatia com você mesma, que é o meu caso. Ai, meu Deus. Mas, né, como eu falei, eu trabalho com muitas pessoas, eu lido com muita gente de todos os tipos, todos os dias, então não é uma situação muito fácil. Não é nada fácil. E aí a gente precisa, né, às vezes fazer aquele malabarismo maluco do dia a dia, e quando chega no final do dia, assim, a gente fica, meu Deus, que coisa louca. Gente do céu, olha o tanto de coisa que aconteceu hoje. Minha Nossa Senhora, a pessoa chega assim, ela chega exausta. Mentalmente a pessoa ela chega exausta dentro de casa. E aí se você é uma pessoa que você não está muito atenta, você não vai identificar se o seu marido ou a sua esposa, né, ou o seu pai ou a sua mãe está chegando em casa, se ele está cansado ou se ele está irritado. E se você não consegue descobrir a diferença de quando a pessoa está nesses dois estados, aí você vai embolar o meio de campo. E aí vai ter mais uma confusão dentro de casa. Só mais uma, né? E por aí vai. Por aí vai. Rever as informações passadas pela regulação e coletar dados relacionados às condições de saúde do indivíduo, como antecedentes relevantes, né? No caso, se a pessoa sofre de algum transtorno mental, se a pessoa já foi ou não diagnosticada, isso é muito importante para que a gente não comece a confundir algumas coisas. Uso de substâncias psicoativas, né? Que são as nossas famosas, né? Cocaína, maconha, crack, ox, né? São as substâncias aí que o pessoal, a gente mais vê circulando, né, nas ruas, principalmente, né, hoje em dia. Então a gente são substâncias que estão aí, né, a gente consegue comprar em muitos lugares, infelizmente são muitas pessoas vendendo, entrando para esse ramo do negócio, né, querendo ser esse tipo de empresário. E aí geralmente tá atrelado a esse público jovem, mais ao público jovem, né, do que alguns outros. E aí a gente precisa estar atento a tudo isso, porque a questão da abstinência é uma situação muito séria mesmo. Crises anteriores, né? Se a pessoa já teve alguma crise anterior, o que foi que aconteceu nessa crise anterior. Então, todos esses questionamentos a gente pode estar verificando com o pessoal do SAMU,
Ou, como eu falei no item anterior, se você conhece, né, se você sabe que essa pessoa faz algum tipo de tratamento no CAPS, perto da sua casa, ou na UBS, alguma coisa do tipo, não é proibido eu dizer que a fulana de tal é esquizofrênica, né? Mas, numa situação dessa, é sempre bom eu saber. Porque se eu fico sabendo que ela é esquizofrênica, opa, eu preciso estar atento na questão do tempo. Porque eu sei que ela vai ouvir aquelas vozes, ei, vai lá, mata ela, vai lá. Ela falou tal coisa de ti, olha aí, ó, ela tá rindo da tua cara. Né? E aí a pessoa fica ouvindo assim, eu também acho. Eu já sei que eu vou lidar com uma situação dessa, então eu não posso imaginar que a pessoa é maluca, que a pessoa é doida, que eu já falei que doido é quem rasga dinheiro. Esse aí é doido, tu pode internar no hospício, né? Ao invés de rasgar, não, me dê aqui, não, me dê, não rasgue não, deixa comigo, que comigo o negócio tá mais seguro, né? Aí eu vou gastar pra caramba. Ai, eu não gastar. Então, esses pra mim são doidos, né? O restante é só um pequeno problema, né? Foi só um fio que se ligou em outro lugar e o fio do outro lugar ligou nesse aqui, então só fez uma troca, assim, né? Então, é só um pequeno probleminha que a gente consegue consertar ali rapidinho. Então, por isso que eu falei anteriormente, falo de novo, é sempre importante a gente ter esses dados, manter essas informações. Às vezes a própria pessoa, ela, no meio da conversa, né, ela acaba soltando isso. Claro, óbvio e evidente que eu não vou perguntar assim, de cara, se a pessoa é doida. Ah, vem cá, tu é maluco? Te chamam de maluco, né? Jamais chame uma pessoa numa situação de crise mental, não deixe jamais ela imaginar que você tá chamando ela de doido, de maluco, né, de pirado. Qualquer palavra, qualquer sinônimo desses de doido, maluco, né? Qualquer sinônimo desses aí em relação a isso, não deixe ela pensar. Porque senão o seu trabalho vai todo por água abaixo. E aí, ó, já era. Da feita que o paciente chega com você e fala assim, vai embora daqui. Eu não quero saber de você. Perdi a confiança em você. Você não vai me ajudar. Você só tá me atrapalhando. Saia daqui agora. Você vai ter que enfiar o rabo entre as pernas e vai ter que sair. Porque ali, naquela situação, quem manda é o paciente. Quem manda na situação ali é o paciente. A não ser que vocês dois já estejam no local seguro, né? Já esteja dentro do hospital, né? Onde ele vai receber as medicações para ele poder conter ali aquelas agitações, aquele nervosismo, aquela tristeza toda e tal. A menos que esteja num local seguro como o hospital, né? Geralmente, a gente não tem mais o Eduardo Ribeiro, né? Agora é só os CAPs e tal, tudinho. Então, vai ter que recorrer aos hospitais. E aí, a menos que você esteja dentro do hospital, quem tá mandando ali na situação é o paciente, tá? É ele quem tá tendo controle de toda a situação. Considerar solicitar à central de regulação a necessidade de apoio de profissionais da saúde mental, né? Ou às vezes do próprio SAMU, policiais, bombeiros, como eu falei, né? A gente precisa avaliar a cena. Eu preciso ter a noção de que, peraí, deixa eu ver se alguma árvore vai cair na minha cabeça, né? Deixa eu ver se não tem ninguém armado, tá todo mundo bem. Ele tá armado, ele tá com faca, tá com alguma coisa, né? Tá com alguma bomba, sei lá. Hoje em dia tudo é possível, né? Então, a gente precisa ter noção do perigo que está correndo, tá? Por isso a gente fala, né? Chamar os policiais, os bombeiros, caso seja necessário. Podem estar sendo acionados em casos que coloquem em risco a segurança de vocês ali em relação à cena, né? O ocorrido ali do que está acontecendo. Então, por isso que eu sempre digo, se for no meio da rua, prestem atenção com os fios de alta tensão, com os postes,
com carros, os carros que estão passando aqui do lado de vocês, tá sinalizado de forma correta antes do ocorrido, depois do ocorrido, né? A gente sabe que vai passar aqueles carros ali que, quando eles vão passando do nosso lado, aí vai bem devagar, olha a situação tudinho que tá acontecendo. Eu falo logo, e aí, tu vai ajudar ou não vai não? Vai ajudar, porque se tu for ajudar, então para e vem aqui ajudar a gente. Se não for, segue teu caminho. Eu faço isso, né? Mas eu sou eu me garanto. Eu não sei em que, mas eu me garanto. Só beber uma água rapidinho, gente. Eu já sei que tem uns de vocês que acham que eu sou doida. Então, como eu falei, né? Tem aluno que acha que eu sou maluca. Eu nem ligo pra isso. Ele fala assim, professora, acho que eu sou meio maluca. Eu nem ligo mais, digo, ai meu Deus do céu. Deixa quieto, né? Ai, Jesus, vamos lá. 13º item, né? O que a gente pode fazer também por essa pessoa? Oferecer, negociar opções de conciliação e formas de lidar com o evento desencadeante, né? Estimulando a tranquilização e melhor resolução da situação. O que a gente pode fazer para tentar tranquilizar essa pessoa, para tentar fazer com que aquela situação ali, né, vá os nervos que estavam à flor da pele, toda a situação de alvoroço, de agitação, de estresse, de raiva, de ódio, de mágoa, essas coisas todas. O que eu posso fazer para amenizar toda essa situação, né? O que eu posso trazer para a pessoa, oferecer para essa pessoa, ofertar a ela alguma coisa que faça ela se tranquilizar um pouquinho, né? Ela ou elas, né? A gente sempre coloca assim na cabeça que não é só uma pessoa, né? Ainda mais quando envolve família. Então a gente vê que às vezes são 2 ou até mais pessoas envolvidas e aí a gente precisa amenizar aquela situação. Às vezes é uma situação que eu tenho medo, né? Às vezes eu já presenciei umas 2 vezes e são situações que eu tenho muito medo de me envolver quando são questões de problemas familiares. Tipo assim, tá acontecendo uma briga dentro da casa da minha vizinha. E eu dentro da minha casa, deitadinha lá, assistindo a Ari e a Kiara, né? Aí eu começo a ouvir. Ai, meu Deus do céu. Eita, tão brigando. Aí a gente fica, ai, tão brigando por causa de quê, né? Aí a gente fica, caraca, ela chamou ele de corno. Será que ele é corno mesmo? Meu Deus, ele disse que ela é isso. Caraca, ela já fez tal coisa com ele e tal. Né? A gente começa. E aí, numa situação dessa de briga familiar, briga dentro de casa, e aí quando a gente vê aqueles barulhos, né, de vidro caindo no chão, mulher gritando assim, desesperada, são situações que eu tenho muito medo de me meter, né? Eu tenho muito medo. Porque geralmente nessas situações assim tem muita briga, a desavença é uma situação muito grande e geralmente, dependendo do ocorrido ali, às vezes a gente tem que utilizar da força, né? E como eu sou uma pessoa que eu adoro ir pra academia, nada contra quem não gosta, né? Porque isso é um absurdo, gente, isso. Então eu sou uma pessoa que eu sou muito forçuda, né? Pô, eu levanto 150 quilos de cada lado do meu braço, então, 300 quilos aí eu levanto numa boa, né? Pra não dizer o contrário. E aí, um homem ou até mesmo uma mulher numa situação dessa de fúria, gente,
a gente desconhece o limite da pessoa, né? Então, a gente tem que parar para analisar muita coisa. Numa situação dessa, eu prefiro chamar a polícia, né? Eu tenho medo de me envolver nessas questões que envolvem, assim, briga mesmo, aquelas briga dos Vera, né? Eu não sou jiu-jiteira, eu não faço MMA, eu sou da paz. Eu não entendo nada dessas coisas, né? Eu fico ali assistindo, né, e tal. Mas eu não entendo nada. Um tá ali no chão, cheirando o cangote do outro e tal. Aí eu só entendo quando ele faz assim, né? Bate no chão. Pediu arrego. É a única coisa que eu sei. Eu nunca sei quando é ponto, quando ganhou, quando perdeu. Eu só sei quem ganhou, quem perdeu, quando o que ganhou levanta a mão. Grita, né? Ele ganhou. Então, fora isso, eu não sei de mais nada. Então, essas coisas aí eu tenho medo, né? Porque uma vez que eu me meti, eu me ferrei. Eu fui tentar apartar a briga de 2 homens. Eu me dei mal, porque eu peguei um soco no seio, né? E na época eu fiquei com muito medo, porque essas situações, assim, quando acontece, quando a gente acaba se envolvendo e acaba gerando um transtorno, né, pra nossa pele ou pra algum órgão nosso. No meu caso, foi uma glândula, né, acertou o meu seio. E aí eu fiquei sentindo um caroço, né, por uns dias. Meu Deus do céu, misericórdia. Ai, meu Deus. Eu tô com câncer no seio. Então eu já comecei a ficar desesperada. Mas aí eu lembrei, não, pera, calma, sua louca. Eu peguei um soco no seio, né, alguns dias atrás. Então é claro e óbvio que vai gerar um trauma, né? Gerou um trauma. E aí eu fiquei, só que era todos os dias, né? Era todos os dias. Observando e tal, e fazendo, e cutucando. E aí até que chegou um belo dia que eu comecei a não sentir mais nada. Não tava mais sentindo, né, nenhum caroço, não sentia mais nada. Aí eu já fui ficando aliviada. Essa foi a primeira e última vez que eu me meti numa situação de briga, ainda mais entre 2 homens. Eu não sei onde é que eu tava com a minha cabeça, né? Aí nessas situações, assim, quando me chamam de doida, eu até falo assim, realmente, acho que eu sou mesmo. Porque pra me meter numa briga dessa, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça, né? Mas enfim. 14º item. Considerar a importância de acolher os familiares e as outras pessoas envolvidas na cena. Quando o paciente permite que você chame alguém da família, alguém que presenciou, alguém que viu, alguém que sabe, às vezes até mesmo alguém que seja a favor dessa pessoa, né? Quando ele permite, ótimo. Aí, nossa, tá tudo de boa. Vamos chamar fulano de tal, então vamos chamar a sua tia, né? Já que você falou que ela presenciou tudo, ela sabe de tudo que tá acontecendo, tal, tudo. E aí você chama a pessoa, né? Porque ele permitiu, então algum amigo, algum colega, alguém do trabalho. Tá tudo ótimo, tudo tranquilo. Agora não vai entrar na roubada de pegar uma pessoa e colocar ali na cena, ali junto com você, sendo que o paciente nem autorizou, não. E como eu sempre falo e digo, o dono da situação neste momento é o paciente. É a pessoa que tá ali no estado de crise mental. Quem controla a situação é ela. Ainda mais se esse paciente estiver armado. Se ele tiver com uma arma aqui na cintura, meu amor, aí eu digo, faz o que ele manda, literalmente. Sem uma arma, a gente realmente é o correto, é o que a gente realmente, de fato, tem que fazer. E se ele tiver com algum tipo de arma, com alguma coisa assim que possa prejudicar não só você, como outras pessoas, é muito mais perigoso ainda, entendeu?
15º item, vamos lá. Considerar o limite da mediação. Se presença de agravos da situação, né? O estresse da equipe ou do ambiente, piora a clínica do paciente e tempo excessivo. Então, assim, eu preciso ter a concepção de que se o que eu estou fazendo ali com o paciente está ajudando o paciente de fato, você conseguiu amenizar uma situação ou a situação continua a mesma coisa, continua ali do mesmo jeito de quando você chegou. Aí eu tenho que parar para analisar. Aí eu preciso, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu analisar a situação e me analisar, porque se eu não estou tendo êxito naquilo que eu estou fazendo, então eu não estou ajudando, eu posso estar atrapalhando, né? Então eu preciso avaliar tudo isso daí, por isso que eu coloquei para vocês. Às vezes o estresse da equipe, né? Às vezes pessoas que estão atrás de você e ficam, né? Ai, meu Deus do céu, e ficam. Caramba, a gente já tá aqui há 15 horas tentando negociar e nada. Caramba, esse cara, ele vai acabar matando todo mundo aqui, a gente vai se ferrar, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, esses tipos de pessoas, estando ali, na mesma cena com você, na mesma situação com você, essas pessoas vão atrapalhar. Elas podem te atrapalhar e atrapalhar mais ainda o paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande e um poder persuasivo, então, gigantesco, né? Assim, eu não sei se o fato de eu ser mulher, né? Não sei. Mas persuasão é comigo mesma. Eu sou uma pessoa que eu consigo persuadir as outras pessoas assim muito facilmente, entendeu? Mas às vezes eu tento não usar dessa arma que eu tenho. Só quando realmente é estritamente necessário, né? Estritamente. 16º item. Considerar a possibilidade de substituir o mediador, né? No caso eu, né? Digamos que ali na cena, quem está sendo a pessoa ali, o profissional envolvido, conversando com o paciente, né? Tentando dialogar ali, tentando acalmar os ânimos. Digamos que sou eu, mas eu já tô muito cansada. Eu já tô ficando exausta, né? Eu já tô assim, ai meu Deus do céu, e aí tal, esse cara ele não vai ceder, eu já tô começando a ficar cansado, eu já tô quase pedindo arrego já, né? E aí eu tenho que começar a pensar nessa possibilidade. Eu tenho que começar já a analisar as opções que eu tenho e se tiver uma pessoa para me substituir, eu já vou começar, né, a entregar os pontos e sair de cena. Porque numa situação dessa eu não posso atrapalhar. Eu não posso ser uma pessoa que atrapalha, eu preciso ajudar. E essas questões de saúde mental pra gente atrapalhar é assim, ó. Às vezes é só uma palavra dita de forma errada, ou então uma palavra mal colocada na frase, no teu tom de voz, alguma coisa do tipo, já era. Destrói todo o castelo que você montou ali. Acaba com tudo. Então eu preciso estar atento ali à pessoa. Meu telefone tá tocando, deixa tocar. Tá chegando mensagem, deixa chegar. A minha atenção é para ele o tempo todo. A minha atenção é o meu paciente. Porque se o meu paciente percebe que a minha atenção está sendo dividida com outras coisas que estão acontecendo ao redor, que está sendo dividida com o meu telefone que não para de tocar, né? Mensagem chegando. Peraí rapidinho, deixa eu só ver aqui. Aí eu vou ficar respondendo mensagem no WhatsApp. Eu não vou ajudar esse paciente em nada. Não vou. Eu vou atrapalhar. Se não for para atrapalhar, então vem e ajuda. Agora, se você acha que você vai atrapalhar, então nem entra. Fique aí onde você está.
entendeu? 17º e último item, né? Comunicar a situação clínica atualizada à regulação médica e proceder conforme as orientações do médico regulador. Então, na equipe do SAMU, sempre a gente tem profissionais de diversas áreas, né? Médicos especializados aí das mais diversas áreas a gente tem. E aí vai ter um médico que vai estar te ajudando ali na regulação, né? Quando você conseguir entrar em contato com o SAMU e tal, aí você vai falar, olha, a situação é a seguinte, eu já conversei tal coisa com o paciente. Não, do início, né? Olha, eu tô com um paciente aqui, o nome dele é fulano de tal, ele tem tantos anos, tem família, tem tantos filhos, trabalha ou não trabalha, né? Vai dizer, faz tal coisa da vida. E aí você começa a falar pro médico, né, da regulação, as questões pessoais desse paciente. Depois de falar as situações pessoais dele, aí a gente parte para a situação dali, né, do ocorrido ali, a crise dele. E aí você vai falar, olha, quando eu cheguei o paciente estava assim, 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 né, já tinha acontecido tal coisa. E aí eu conversei com ele, eu tô sabendo de todos esses quesitos dele, porque ele me contou, eu fui perguntando, ele foi respondendo. Ele estava muito agitado, agora ele tá um pouco mais calmo. Eu já falei pra ele que eu não tô me sentindo muito bem, já pedi pra me retirar e tal. E ele tá aceitando a ajuda, assim, de uma outra pessoa da equipe do SAMU. Então eu já tô passando tudo pra equipe do SAMU. Então, assim, a gente vai passar tudo, todo o ocorrido, do início ao fim, para esse médico da regulação. Ele vai ouvir e ele vai montar, né, esse quebra-cabeça na cabecinha dele. E aí, quando ele montar esse quebra-cabeça, ele vai te dizer qual tipo de conduta você vai tomar, terminar de tomar com o paciente, né, e passar toda a situação pro cara do SAMU ali que vai te render. Porque quando é uma situação assim que foge do nosso controle, é necessário que a gente chame uma outra pessoa para nos ajudar, entendeu? Ou então quando já tá uma situação muito exaustiva, de fato, a gente precisa acionar outras pessoas, a gente já sente que realmente, de fato, não vai dar conta da situação, e aí essa pessoa precisa ser substituída. Então tudo isso, gente, tudo isso são situações de uma pessoa numa crise de saúde mental, são situações que a gente pode estar vivenciando aí no meio da rua, né? Foram muitas as coisas que aconteceram no período da pandemia, no período pós-pandemia, os problemas durante a pandemia aconteceram, né? Estavam sendo presentes na vida de muitas pessoas, de quase todas, na verdade. E aí, agora, nesse momento pós-pandemia, a gente está vivenciando aí todos os problemas que aconteceram, os arranhões, né, que ficaram na vida e tal, tudinho. Então, a gente está tentando se reerguer, tentando consolidar ali uma base bem sólida mesmo, né? Fazer com que a gente tenha uma base familiar, uma estrutura familiar sólida, rígida, né? E que a gente sabe que é a família quem impulsiona a gente para frente, ou dependendo de como é a família, ou nós mesmos, somos nós que puxamos a família para trás, ou, né, eu mesma me puxo para trás, enfim, gente. São inúmeras as situações que acontecem com a gente no nosso dia a dia. A gente tá ali atrelado sim a tudo isso, estamos agora, a partir desse momento, vocês estão aptos, né, para lidar com uma situação dessa. E aí vai de cada um querer, né, ajudar, se envolver ou não nesses tipos de situações. E é como eu sempre falo, se for para ajudar, vai lá e ajude. Se você acha que você pode, você consegue, você se sente apto, capaz, então beleza.
vai lá. Mas se você não se sente ainda na área da saúde, é assim, na dúvida, não faça, tá? E aí eu coloquei essa figura aí pra vocês, né? Pra vocês ficarem muito atentos. Porque quando a gente tem uma pessoa dessa dentro de casa, a gente tem uma pessoa dessa, né, na família, dentro de casa, num círculo de amigos, alguma coisa do tipo, é necessário que a gente perceba, que a gente preste mais atenção a todos os sinais que a pessoa vai demonstrando para nós. Eu tenho uma amiga minha que eu acho que eu já contei aqui a situação dela. Ela é nutricionista no Iranduba, junto comigo. E a gente faz um trabalho muito legal lá na UBS, onde eu trabalho. E aí, ela... simplesmente um belo dia, ela teve uma crise dentro da unidade de saúde. E a sorte dela é que tinha uma psicóloga lá dentro. Essa psicóloga era muito próxima a ela, né? Quando a psicóloga viu ela passando mal, ela falou na hora: isso é uma crise de ansiedade. Você está em crise. E assim, ela passou muito mal, gente. O coração dela foi a 180 batimentos por minuto. O normal é 100. A pressão dela foi lá para as alturas, foi subindo tudo. A respiração dela, ela queria respirar, e ela queria respirar de forma, né, normal, que a gente respira ali de 16 a 20, né, incursões por minuto. E ela não conseguia, tava tudo alterado dentro dela, e uma suadeira, um negócio de doido. E ela não entendia, e ela começou a chorar, e ela não entendia. Ela não entendia o que estava acontecendo com ela. E aí a psicóloga sentou com ela e conversou: olha, você está tendo uma crise de ansiedade. Ela não queria conversar com mais ninguém, só a psicóloga, né? Você está tendo uma crise de ansiedade? Ela: não, eu não tenho isso. Porque infelizmente ainda tem a questão do preconceito. Ai, porque as pessoas vão achar que eu sou doida. As pessoas têm que parar de se importar com o que o outro acha ou deixa de achar da sua vida. Essa é a minha opinião. Eu preciso viver o que eu preciso viver, entendeu? Se eu tô fazendo tudo de forma correta, né? Se não tem nada que me recrimine, que me condene, tá tudo correto, tá tudo certinho, tá, então pronto. Não me interessa o que o outro acha ou deixa de achar de mim. Segue o baile, entendeu? Simples assim. E aí ela demorou muito pra aceitar essa condição dela. E aí foi como começou, né? Claro, ela não podia manter um tratamento com essa psicóloga, porque ela era muito próxima à psicóloga. A psicóloga teve que passar ela para outro psicólogo. E aí foi quando ela começou o tratamento. Ela foi no psiquiatra, começou o tratamento e tá aí até hoje, né? Ela ganhou muito peso, muito, não foi pouco. Acho que pelo menos uns 20, 25 quilos ela ganhou. Somente por conta das medicações que ela toma, né? São muitas. E aí, uma situação bem complicada. Então, por isso que eu sempre falo, digo e repito: prestem mais atenção, né, nos colegas, nos familiares dentro de casa. Por que a fulana de tal não almoça, não senta mais na mesa para almoçar com a gente? Por que o teu filho não fala mais com a gente direito? Por que fulano de tal não senta mais aqui com a gente, não conversa, não vem dialogar, não vem puxar assunto? O que tá acontecendo com ele? Eu tô achando ele tão apático, eu tô achando ele tão estranho, né? Então se importem mais com as pessoas, porque a partir do momento que a gente percebe que tem alguma coisa de errado acontecendo na vida de uma certa pessoa, se a gente não chegar para oferecer ajuda, tentar ajudar essa pessoa,
vai acontecer isso na vida dessa pessoa. Vai acontecer isso e a pessoa ela entra num estado de desespero muito grande, a ponto de querer se jogar da ponte, né? Esses tempos agora, 2 pessoas se jogaram da ponte, jovens, bem jovens, né? E aí, por que pessoas tão jovens estão se jogando da ponte, estão se suicidando, entendeu? Estão tirando as suas vidas. É tudo isso, gente. Tudo isso que a gente acabou de falar. São palavras que não foram ditas, que não foram esclarecidas, situações que não foram compreendidas. E tudo isso a pessoa vai guardando. Chega uma hora que a pessoa não consegue, aí, infelizmente, né, quando o tempo dela aqui na Terra não acaba, ela mesmo faz com que acabe ele na hora, rapidinho. Porque ela acha que desse jeito ela vai resolver todos os problemas. Mas não vai, não. O problema só vai ser transferido dela para uma outra pessoa da família. Geralmente a pessoa que está mais próxima a ela. E aí, eu achei essa frase, né, do nosso amiguinho Freud. Uma frase bem interessante. Gostei. Porque literalmente é o que acontece com a gente no nosso dia a dia. E aí eu acho que essa frase veio muito a calhar, né, para nossa aula de hoje. Somos feitos de carne, mas somos obrigados a viver como se fôssemos de ferro. Às vezes essa obrigação ela é imposta pela família, às vezes essa obrigação ela é imposta por você mesmo, às vezes é imposto pela faculdade, pela sociedade, né, que a gente vive. Então pensem, reflitem nessa frase que eu deixei para vocês, né? Eu sei que vocês são bem jovens, são pessoas, mas são jovens bem maduros e reflitam em tudo isso, analisem como é que tá a situação de vocês, como é que tá a situação familiar de vocês e tentem ajudar, não deixem para depois uma palavra que precisa ser dita, um abraço, um gesto, um carinho, um me desculpa, um me perdoa, que seja de coração, para que coisas ruins não venham, né, acontecer aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, aos nossos colegas, às pessoas que nos rodeiam ali todos os dias, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês mais uma vez, né, nessa nossa aulinha de hoje, pela nossa conversa gostosa. Eu amo falar de saúde mental, eu adoro falar de saúde mental, amo psiquiatria, né? Ai, mas como é que... Enfermeira, como é que a senhora gosta de maluco, de doido? Não, eles não são malucos, não são doidos, não. Duvidar doido é a gente, entendeu? Que se mete em um monte de conta e compra um monte de coisa e chega em casa, meu Deus, como é que eu vou pagar no final do mês? Mas eu já comprei, vai dar certo. A gente vai, né, apertar, mas enfim. Queria agradecer vocês do fundo do meu coração e espero vocês na próxima aula, né? Um carinho, um beijo, um abraço e ó, fiquem com Deus, tá?